Vamos lá, gente. Na página 19, a gente vai se deparar com um probleminha que ele vai falar, né? Tá quase parecendo aula de matemática, mas não é um bicho de 7 cabeças, não se preocupe. Então, vamos lá. Certa cidade com mais de 100 mil habitantes, em determinado ano registrou o nascimento de 1.000 crianças e a morte de 100 pessoas. A partir desses dados, você conseguirá descobrir a taxa de natalidade e de mortalidade naquele ano e naquela cidade. É muito fácil. Para descobrir a taxa de natalidade, por exemplo, basta dividir o número de crianças que nasceram pelo total da população e como esse número não é inteiro, nós multiplicamos por 100, o que revela o dado em porcentagem, tá? Então, essa multiplicação do 100 vai servir para a gente colocar essa taxa em porcentagem. Muito bem. Veja a fórmula abaixo. Então, a de natalidade a gente vai dividir pelo número de pessoas que nasceram, pelo total da população e fazer vezes 100. E o de mortalidade a gente vai fazer o número de pessoas que morreram pelo número da população e fazer vezes 100, tá? Essa parte, na página 19, vocês podem grifar, tá bom? Onde tá mostrando a conta aqui, ó. Vou apresentar só para vocês verem rapidinho. Aqui, tá? Estão vendo em azulzinho? Sim? Então, vamos lá. Essa é a conta que a gente vai fazer sempre que quiser ver a taxa de natalidade, ok? Ou mortalidade. Então, vamos lá no nosso caso aqui. No nosso caso, ele vai perguntar pra gente na questão A. Vou tirar aqui a apresentação porque tá com a resposta ali, tá? Na questão A. Considerando as fórmulas, calcule a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade da cidade. Gente, eles deram números muito redondinhos aqui. Então, a conta é super tranquila de fazer, não é verdade? Eu acho que sim. Mas vamos lá. Então, pessoal, como eu tava falando, no exercício, eles deram uma conta muito redondinha pra gente, com números bem redondinhos, né? Então, vamos lá, vamos resolver, tá? Aqui ele tá pedindo pra gente calcular a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quantas pessoas nasceram nessa cidade citada, gente? Vamos calcular primeiro a taxa de natalidade. Quantas pessoas nasceram? Mil pessoas, muito bem. Nasceram 1.000 pessoas, certo? Quantos habitantes tem? 100 mil, muito bem. A gente vai fazer a divisão, tá? Bonitinho aqui. Eu tenho certeza que o professor Schuyler já falou para vocês que quando a gente está numa divisão aqui, a gente pode cortar os zeros que são iguais, não falou não? Sim, né? Então, vamos cortar 3 zerinhos aí para deixar a nossa conta mais fácil ainda. Quando a gente vai multiplicar esses divisores de 10, né, 100, 1.000, o que a gente faz? Como aqui o menor tá embaixo, né, a gente vai andar as casas para frente, não é isso que acontece? Então, a única coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Andar essas duas casas para frente e colocar um aqui, junto com a vírgula, certo? Então, aqui, 1.000 dividido para 100 mil é igual a 0,01. Só que a gente vai colocar isso aqui em porcentagem. Então, nós vamos multiplicar, né? 0,01
por 100. E aí, como a gente tá multiplicando, é só andar as mesmas casas, tá? Então, no caso aqui, vai ser igual a 1%. Certo, amores? Tranquilix desse, né? Tá conseguindo enxergar, Rô? Sim. Ah, então tá bom. Aí essa vai ser a primeira parte da resposta da A, tá? Então, a taxa de natalidade é igual a 1%. Certo, amores? Vamos fazer, então, agora a taxa de mortalidade, tá? Quantas pessoas morreram nesses habitantes aí, gente? Quantos morreram? 100, né? Muito bem. 100 morreram. Em quantos habitantes? Quantos habitantes, galera de cowboy? Muito bem, senhora Lorena. 100 mil. A mesma coisa a gente vai fazer, né? Vamos cortar os zeros aqui, que são iguais. Tá vendo que tem um zerinho a mais? É a única diferença, né? Então, a conta aqui vai dar 0,001. Certo, amores? Tranquilex, né? Sim? Sim. Então tá bom. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer o 0,001 vezes o 100. Vamos andar 2 casas, o que vai nos dar uma taxa de mortalidade, não é isso? De 0,1%. Certo? Tranquila essa conta, gente. Foi muito fácil, o exercício foi muito bonzinho com vocês, não foi não? Só deu número redondinho. Foi tranquilo, né? Porque o importante, gente, é vocês saberem como se faz a conta, tá? Não tô aqui pra ensinar vocês a fazer divisão, mas a fórmula da conta é importante saber, tá bom? Muito bem. Agora, vamos ver o que está pedindo a outra parte do exercício. Indo para B. Agora que você já calculou as taxas de natalidade e mortalidade, calcule o crescimento vegetativo dessa população, considerando a fórmula que foi dada. Como que a gente calcula o crescimento vegetativo mesmo, gente? Muito bem. Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo, amores? Então, na B, vamos lá. A gente vai fazer. Pode apagar aqui a lousa, gente? Sim, pode 1. Certo. Então, a nossa taxa de natalidade foi de 1, menos a nossa taxa de mortalidade, que foi de 0,1, correto? Sim. Então, tá. Então, meus amores, o nosso crescimento vegetativo foi igual a 0,9. Essa aqui é mais fácil que a primeira, não é não? Aqui em porcentagem, né, gente? Tranquilinho? Sim. De boa. De buenas? Essa foi facinho. Eu acho que as mais difíceis vão ser as de baixo, né? Que a gente vai estar falando das fases e que pode confundir um pouco. Podemos ir para a próxima? Sim? 2.
Agora que você já... Opa, fui na B de novo. 2. Observe o gráfico abaixo para responder as questões. Esse gráfico foi o gráfico que a gente viu quando a gente estava conversando sobre as fases. Olha aqui. É o mesmo gráfico, não é? Sim, pessoal? Sempre a mesma gráfica. Mesmíssimo, né? Falando das fases. Então, vamos lá. O gráfico acima nos mostra que o eixo Y com as taxas e o eixo X com as fases do crescimento vegetativo da população mundial. Por exemplo, na primeira fase, os valores da taxa de natalidade e mortalidade estão muito elevados. Lembra que o crescimento vegetativo é diferente, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade? Então, a primeira fase, com os dois valores são altos, é bem próximo. Não houve grande crescimento vegetativo. Na terceira fase, por exemplo, ao contrário, a taxa de natalidade é bem maior que a taxa de mortalidade, relevando pela diferença entre as taxas um elevado crescimento vegetativo. A partir da observação do gráfico, qual das taxas teve a queda mais rápida ao longo das fases? A taxa de natalidade ou a taxa de mortalidade? Olhando os gráficos, gente, qual que vocês acham que foi a taxa que caiu mais rápido? A taxa de mortalidade. Com certeza, a taxa de mortalidade. Olha que laranjinha, gente, como caiu, né? Enquanto o crescimento da natalidade foi um pouco menos brusco, né? Então, a taxa de mortalidade caiu mais. Então, nessa página aqui, na página 21, na A, vocês vão colocar taxa de mortalidade. Caiu mais que a de natalidade, tá bom? B. Em qual fase a taxa de mortalidade superou a de natalidade? Ou seja, que mais pessoas morreram e menos pessoas nasceram. Qual das 5 fases? Muito bem. Na B, então, vai ser a 5ª fase. Exatamente, dona Lorena. Na 5ª fase. Certo, amores? Agora sim. Na C, a gente vai colocar as fases de acordo com as características, certo? Então, vamos lá. Com a ajuda do gráfico e a partir do que você aprendeu sobre as fases do crescimento da população mundial, preencha a tabela abaixo conforme a primeira a 5ª fase. Então, vamos lá. O Brasil encontra-se nessa fase juntamente com alguns países desenvolvidos. Ela é marcada pela queda acentuada da taxa de natalidade, pela ampliação do uso de métodos anticoncepcionais, melhor planejamento familiar, por ser uma população essencialmente urbana, impactando no custo da criação dos filhos. Qual das fases é essa, gente, que é a primeira? Muito bem, dona Lorena, a 4ª fase, tá bom? Então, nesse primeiro quadradinho, nós vamos colocar a 4ª fase, certo? Ok. Nenhum país na atualidade encontra-se nessa fase, pois as taxas de natalidade são elevadíssimas. Primeira fase. Dona Lorena está on fire hoje, né? Muito bem, dona Lorena. Nenhum país hoje em dia se encontra na primeira fase. Lembra que a gente conversou, que eu falei para vocês que não era interessante para nenhum lugar no mundo ter uma primeira fase, tá? Então, existe muita ajuda humanitária, né? Acesso à saúde aí pelo pessoal, distribuição de métodos anticoncepcionais aí, para que haja uma diminuição maior, tá bom?
Então, vamos lá. No terceiro quadradinho. Nessa fase, temos pouquíssimos países do mundo. Oi? Nessa fase, temos pouquíssimos países do mundo, geralmente os altamente desenvolvidos, onde as taxas de mortalidade superam as de natalidade. Com isso, a população vem envelhecendo e gerando problemas na reposição de mão de obra. Isso, quinta fase, tá bom, amores? Então, este terceiro quadradinho será a quinta fase, certo, amores? Muito bem. Essa fase é caracterizada por ter elevado crescimento vegetativo, típica de países muito pobres ou com sérias restrições de ordem religiosa, como o mundo islâmico. Não há controle eficaz do crescimento vegetativo, grande parte da população ainda vive em áreas rurais e o mercado de trabalho é muito restrito para as mulheres. Então, amores, não, essa aqui vai ser a segunda fase, tá bom? A segunda fase, por que que vai ser ela, tá? Aqui a gente vai ter uma preocupação não tão grande com os filhos. Lembra que no mundo islâmico a sua geração vai ser uma coisa muito importante, tá? Então não vai ter essa preocupação tão grande em fazer essa divisão, tá? Ele vai ter um crescimento muito alto e ele vai indicar, né, que vai ter, assim, vai ter melhoria, sim, nas condições de acesso à saúde e tudo mais. Vai ter bastante gente, só que por conta da questão da proibição, né, de métodos anticoncepcionais, a taxa de natalidade vai ser muito grande nesses países. Por isso que vai ser a segunda fase, tá bom? Porque eles vão ser extremamente contrários, por conta religiosa mesmo, tá? A qualquer uso de anticoncepcional, certo? Então, esse daí vai ser a segunda fase, tá? Então, que quadradinho que a gente tá? No quarto, né? Então, no quarto quadradinho, não é a terceira, mas a segunda fase. Certo, Lorena? Entendeu? Porque é a segunda? Total. Então, quarto quadradinho vai ser a segunda fase. E por último, mas não menos importante, caracterizada por ser uma fase de explosão demográfica, elevadas taxas de natalidade, em que ocorreram quedas acentuadas da mortalidade devido ao avanço do sistema médico e da melhoria da qualidade de vida da população. No entanto, ainda não há o uso intenso de métodos anticoncepcionais e outras formas de controle populacional. Encontram-se nessa fase países como a Índia, tá? Nesse caso aqui, meus amores, qual vai ser a fase? Essa aqui já vai ser a terceira fase. Isso, amores, vai ser a terceira fase, tá bom? Não só a Índia, como a Venezuela também, tá? Vai ter um crescimento vegetativo muito alto, vai ter sim melhoria nas condições de vida e tudo mais, só que não tem um controle efetivo de natalidade. Por isso que até estipula-se, né, que um dia a Índia vai conseguir passar a China, de tanta gente que tá nascendo lá. Porque na China ainda eles vão ter um controle de natalidade maior do que na Índia, né? Na Índia a gente não vai ter controle de natalidade. Já na China a gente vai ter. Então, por isso, reza a lenda aí que a Índia vai acabar passando a China. Certo, amores?
Eles não vão ter um programa que vai disponibilizar para eles um planejamento familiar ou qualquer coisa do gênero. Então, eles vão estar nessa fase, tá? Então, qual a diferença, né, entre a segunda e a terceira? A principal é porque, no caso da segunda fase, vai levar em questão assuntos religiosos na concepção de anticoncepcional, entendeu? Eles vão falar que é errado usar. Certo, amores? Porque eles levam muito, muito a sério a religião. Todo mundo leva, né, gente? Mas lá o negócio é... Porque não é um país laico, tá? Por exemplo, o Brasil é um país laico. Ou seja, não tem influência religiosa. Lá já não, tá? Vai ser um sistema teocrático, onde a religião vai fazer parte. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, vamos para a página 21. Vamos falar sobre cartografia e as fases do crescimento vegetativo, populacional, tá bom? Então, vamos ver aqui. Aqui a gente vai ter, na página 21, um mapa mostrando pra gente como que é a parte demográfica do continente africano. Deixa eu apresentar aqui pra vocês. Esse aqui não tem. Isso, esse a gente vai fazer juntos. Certo, amores? Vamos lá, então. A cartografia nos permite visualizar rapidamente um fenômeno espacial. No estudo populacional, por exemplo, podemos mostrar em um mapa características diversas, como o crescimento vegetativo, a mortalidade infantil, entre outros. O mapa abaixo mostra as fases de transição demográfica dos países africanos. Visualizando o mapa, percebemos que as cores são diferentes, ou seja, vai de um vermelho mais escuro até o amarelo claro. Essa representação mostra que quanto mais escura e forte for a cor, maiores são os índices de fecundidade e crescimento vegetativo. Certo, amores? Então, primeiro de tudo, vocês lembram o que é cartografia? Sim, tipo de... Agora faz mapa, né? O cartógrafo faz mapa. O quê? Ele cresce ajudando na aula de geografia. Isso, estudos dos mapas, né? Ele vai fazer... E por que a gente precisa de mapa? Para usar o Google Maps? Exatamente. O Google Maps, ele tem um mapa do celular, então a gente tinha mapa difícil que não é necessário. Também, né? Tem um mapa... Também, para ajudar a gente no Google Maps, para a gente não se perder, né? Também vai utilizar. Só que nos mapas, a gente consegue ter uma visualização melhor dos estudos, independente de qual seja ele. Pode ser de relevo, pode ser populacional, pode ser... O que mais? De vegetação, pode ser climático, pode ser econômico, pode ser de regionalização. A gente tem uma porção de mapas, né? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que ler no mapa? Bati o olho ali. Legenda. A legenda a gente vai ver depois, mas pra gente entender a legenda, a gente precisa saber do que o mapa trata, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ler é o título, tá? O título é a primeira coisa que a gente lê no mapa. Depois a gente dá uma olhada nas legendas, né? Mas vamos ver aqui. Olhando para o mapa, quantos países estão na segunda fase de transição demográfica no continente africano? Olha aí. Quantos países, amores? Deixa eu parar de apresentar. Contandinho aí. 3 países, tá bom? Então, na 1 da página 22, a gente vai colocar 3 países, ok? São 3 países que estão nisso, tá? 2 aqui ao norte da África
e um aqui no sul, certo? Tranquilo? Eu acho que a África do Sul, mas quais são os dois norte-africanos? Não tenho certeza. Quais que são o quê? A África pra poder achar os Isso, países. o Marrocos e a Tunísia, tá? Ok, obrigada. Nada. Vamos lá então, amores. 2. Quantos países estão na primeira fase de transição demográfica no continente africano? A primeira fase, gente, esses marronzinhos mais claros. Eu perdi a conta, conta de novo. A ilha ali de Madagascar conta também. Ah, é Madagascar, 12. Então. 12? Não, são 11, amores. São 11 países, tá? Certo, amores? Ok, amores, por hoje é só. Um beijo e um queijo. Até amanhã.